E aí, mulherada, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Fernanda Xavier e eu vim falar hoje do assunto mais comentado de todas as redes da internet, bombou ontem, que foi o dia em que a Maria foi desclassificada do BBB. Ah, mas Fernanda, o que tem a ver o BBB com mulher completa, né? Assiste até o final que você vai saber. Bom, gente, primeiro deixa eu explicar, a gente tá sem cenário mesmo, tá? Tô sem make, sem produção, porque eu achei que o assunto era de extrema relevância e eu tô me recuperando de uma cirurgia que eu fiz. Não tinha vídeo programado para gravar nenhum desses dias e eu resolvi gravar pela relevância e para não, né, me prejudicar, eu vou fazer assim, ó, do jeito que dá, mas é para vocês entenderem e prestarem atenção na mensagem, né? O assunto mais comentado de ontem, dia 15 de fevereiro de 2022, foi a desclassificação da Maria do BBB. E o que é que o BBB tem a ver, né, com mulher completa? Eu não estou acompanhando o BBB esse ano. Eu realmente quis aproveitar esse tempo para fazer outras coisas, estudar mais a fundo alguns assuntos que eu até quero trazer aqui para vocês, então para isso eu preciso estudar. Mas assim, eu acompanhei o BBB 21 inteiro. Eu acho que foi o único BBB na vida que eu acompanhei do início ao fim. E tem uma coisa no BBB que me incomoda muito, que é o jogo da discórdia. Sempre me incomodou. E esse é um dos motivos que eu não assisto BBB. Porque eu acho que quando você tá ali num jogo sendo criticado, sendo massacrado, né, como aconteceu com a Juliette o ano passado, isso me incomoda, gente, me dá um mal-estar, assim, tão grande. Então, segunda-feira normalmente era um dia que eu não assistia, eu assistia um dia ou outro, e esse ano eu decidi não assistir o BBB. Até que ontem eu não tive como, minhas redes sociais estavam lotadas de assunto do BBB. Meu e-mail, quando eu abria, no ladinho ali, propaganda do Globoplay, do BBB, que a Maria foi desclassificada e tal. E eu assisti de manhã, tomando café, o programa da Ana Maria Braga, e aí fez um resumo de tudo do que foi esse jogo da discórdia. E quando eu vi aquilo, eu achei interessante vir trazer para vocês essa questão, né? Eu não tô aqui para julgar ninguém, não tô aqui para falar da Maria, da Natália, sabe, de ninguém. Realmente eu não tô acompanhando, não conheço os participantes, mas achei que era relevante trazer esse assunto. Por quê? Eu assistindo ontem vi que no jogo, né, tinha um acusador e a pessoa que estava sendo acusada, né? E a pessoa que perdesse recebia um banho de água suja. Aí a gente já começa aí, né? Um ponto negativo. Gente, mas era uma água cenográfica, né? E aí eu já achei isso um ponto super negativo, porque você recebeu uma água suja, né? Mesmo que seja simbolicamente, já achei ruim. Segundo ponto, teve uma moça chamada Natália que ela foi massacrada. E assim, ninguém acolheu essa pessoa, todo mundo apontou, julgou e fez e aconteceu, e ela recebeu vários baldes de água suja. E teve uma vez que ela tentou se manifestar, né? E foi falar da Maria. E quando ela falou, você percebia que a Maria, ela estava muito incomodada e ela não estava gostando do que ela estava falando. E eu vou ser muito sincera, eu nem achei que a Natália foi agressiva nem nada, eu achei que foi até ok. Mas enfim, a Natália perdeu ali, né, a disputa como acusadora e a Maria teve que jogar um balde nela e nessa hora dela jogar, ela foi tão impulsiva, ela colocou toda a raiva dela ali, e eu tô falando isso porque depois eu voltei e vi o programa e ela mesma, né, colocou isso, que ela estava com ódio. E olha que sentimento horrível, né? Um dos mais baixos ali da pirâmide de sentimentos, né? O ódio é um dos sentimentos mais baixos. E a Maria não conseguiu se controlar. E ela, na hora de virar o balde em cima da cabeça
da Natália, ela não mediu a distância e bateu forte, né, o balde na cabeça da Natália. A Natália, ai, não precisava bater o balde e tal. Enfim, o restante vocês conseguem ver aí na rede. O que que isso tem a ver, né? Eu me identifiquei muito com as duas, sabe? Bastante mesmo. Eu, Fernanda, era uma pessoa extremamente impulsiva. Eu era uma pessoa extremamente... Eu não pensava, eu era explosiva. Eu tinha orgulho de falar que eu não levava desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa, eu era briguenta, sabe? Eu não tinha o menor... Com meu pai, coitado do meu pai era meu saco de pancada. No entanto, porque dois bicudos não se bicam, né? Não se beijam, meu pai era toma lá da cá, então eram altas discussões. E assim, eu tentei ao máximo chegar num estágio da minha vida de consciência mesmo, para não entrar numa dessa, para o que o outro fala para mim não me atinge. E eu tenho certeza absoluta pela fala da Maria que sim, ela se arrependeu muito, que ela não estava entendendo, gente, o que estava acontecendo com ela, ou seja, ela não estava conseguindo controlar aqui, ó, no cardíaco, no chakra cardíaco, chakra da emoção, ela não estava conseguindo se controlar. E ela falou, gente, por que as coisas estão me afetando tanto? Uma coisa simples, tá me deixando com ódio, tá me deixando com raiva. E é isso, gente, é tudo aqui, ó, cardíaco. Quando o chakra cardíaco ele não está equilibrado, nossas emoções não equilibram, a gente deixa de enviar serotonina para o nosso organismo, a gente deixa de enviar endorfina para o nosso organismo. Tanto é que ela falou uma frase muito, me chamou muita atenção, eu preciso voltar para a academia, porque as coisas estão me afetando muito. Eu não sei por que eu fui tão agressiva para jogar a água na cabeça da Natália. E quando ela fala isso, ela toma consciência do que ela fez, ela toma consciência, sabe, de que não foi legal, de que não precisava de tudo aquilo, mas ela já tinha feito. E, gente, quantas vezes eu passei por isso na minha vida? Quantas vezes? Só que eu percebo que a Maria já tem esse processo de, poxa, não estou me reconhecendo, mas já tenho um quesinho de autoconhecimento aí, porque ela estava tentando melhorar isso aqui fora. Mas quando ela entrou na casa, ela não conseguiu controlar. E ela fala também em uma das conversas que eu tentei melhorar isso lá fora, mas não deu tempo. Ou seja, gente, autoconhecimento é uma coisa que a gente precisa fazer constantemente. Todo santo dia você precisa se conhecer um pouquinho mais. E aí tá, vamos lá. Maria tinha toda essa noção, não queria ser agressiva, não estava se sentindo bem com a agressividade. O programa em si, gente, instiga o pior que a pessoa tem dentro dela. Se você não tiver realmente sua emoção muito controlada e o seu autoconhecimento para dizer não é sobre mim, é sobre o outro, sabe? O que o outro tá falando é mais sobre ele do que sobre mim. Se você não tiver essa, sabe, consciência, te afeta. Então a gente precisa de um escudo, né? E aí, vou voltar para a Natália, tá? A Natália foi simplesmente massacrada. Não sei como que é o comportamento dela na casa. Como eu falei pra vocês, eu não vim falar de BBB, eu vim falar da situação, tá? E por que eu vim falar da situação? Porque eu já vivi as duas situações. A de ser massacrada, sabe? De ser julgada, de estar se sentindo mal, de sofrer o que a gente chama na escola de bullying. Gente, sofri muito ao longo da minha vida. E aí, nisso, você perde a confiança em você mesmo, você fica se questionando, será que eu sou desse jeito mesmo? Tanto é que a Natália, mesmo sendo massacrada, mesmo tomando vários baldes lá de água suja,
cenográfica na cabeça, ouvindo tudo aquilo que ela ouviu. Ela não podia responder porque fazia parte da regra do jogo ali, não podia responder. Mesmo com tudo isso, ela ainda se sentiu mal pela Maria ter saído. E não que eu acho que ela deveria se sentir, sabe, bem, mas para você ver como esse jogo mexe demais com o nosso psicológico. Mexeu com a autoestima dela, mexeu com o caráter dela, mexeu com a personalidade dela, mexeu com a forma como ela se posiciona na casa perante aos outros jogadores, mexeu com, sabe, a estrutura dela, e ela ainda assim estava preocupada com o outro. Estava preocupada com a menina que saiu, porque saiu, que foi jogar o balde em cima dela, sabe? Ela que tinha falado tudo, e a Maria, né? Ela que despertou a raiva na Maria. Então, eu já passei por essa situação também, de estar do lado de cá, sendo julgada, sendo massacrada, e de repente minha autoestima cair, eu não me achar boa profissionalmente, porque eu ouvia murmurinhos assim, sabe, das pessoas. E, gente, as duas situações são péssimas. E eu tenho uma coisa para falar para cada uma dessas mulheres, sabe? Ó, meu abraço para vocês. Eu já acho vocês guerreiras por terem entrado numa casa dessas. Eu, sinceramente, Fernanda, não colocaria à prova o meu autoconhecimento, eu não colocaria à prova a minha expansão de consciência que eu tenho hoje, que é diferente da época que eu já fui explosiva, que é diferente da época que eu tive autoestima baixa. Eu não coloco nada disso à prova entrando numa casa dessa como BBB. Eu não sei como eu reagiria. E aí eu parei para pensar, eu falei, caramba, será que eu, na situação da Maria, me deixaria levar pela raiva? Porque assim, gente, eu tenho um conhecimento tão grande de todos os sentimentos, o que eles causam, né? A negatividade. Gente, sentimento de ódio, como a Maria falou ontem, de raiva, ele tá muito baixo, ele tá na base da pirâmide. E ele é um sentimento que quanto mais você tem, mais você sente. E você não sai daquele estado vibracional baixo. E aí, assim, como que eu consegui sair disso, né? Porque eu fico pensando, eu já fui assim. E será que eu continuo sendo assim, né? Então, eu já admiro demais essas duas, porque eu, Fernanda, não tenho coragem de me colocar à prova, sabe, dentro de um lugar desse que o Brasil inteiro tá me julgando. Eu não tenho coragem, porque a vida já me coloca à prova. Será que a sua expansão de consciência, ela realmente está, sabe, num nível elevado? Porque, gente, dia a dia é isso. Uma pessoa que passa na frente da gente na fila do banco, por exemplo, ou na fila da padaria, da farmácia, e aí você fica com raiva, você emana coisas ruins para essa pessoa, sabe? E que era o que estava acontecendo com a Natália, todo mundo emanando coisas ruins para ela, palavras ruins. Gente, a palavra tem um poder tão grande, tão grande. Imagina toda a carga que essa menina não recebeu, sabe? Meu profundo, sabe, acolhimento para elas duas. Depois a Maria também foi, sabe? Ai, será que eu vou sair ou não? Ela teve consciência do que ela fez. Ela estava com medo de ser desclassificada. Tanto é que ela foi, sabe? Infringiu uma regra. E como é que a gente faz no dia a dia, né? Nós temos regras para viver, de convivência no dia a dia. Nós temos leis para cumprir. E aí eu parei para tentar pensar assim todo o meu processo. Então, uma das coisas que me ajudou muito nesse autocontrole foi a meditação. Gente, meditação diária, diariamente eu medito. Se eu não consigo meditar durante o dia, assim, logo que eu acordo, à noite eu preciso meditar antes de dormir. Para eu ter uma boa noite de sono, para eu manifestar como eu quero que seja minha noite, meu dia, sabe? Meu dia seguinte, né? E aí eu lembro que quando eu comecei a meditar, as coisas começaram a fazer muito sentido. E como eu era uma pessoa muito explosiva e agitada, a meditação para mim era uma das coisas que eu menos gostava de fazer no meu processo de autoconhecimento. E eu passei a fazer a meditação através da minha terapeuta.
E fazer terapia é muito bom, se conhecer, gente, é muito bom. E conhecer e reconhecer, na verdade, que tudo que acontece na nossa vida, a responsabilidade é nossa, porque nós cocriamos aquela realidade. Quando eu tive total consciência disso, às vezes eu, por exemplo, erro o caminho e falo, poxa, eu que cocriei. Por que que isso aconteceu? Sabe? Ah, vou chegar atrasada. Ok, tá tudo bem, eu vou chegar atrasada. Algum motivo teve pra eu, sabe, me atrasar. Algum motivo. Lógico, né, que não é procrastinando. Tô falando de algo assim aleatório. Eu saí no horário, um horário bom até antes, de repente houve um acidente. Se houve um acidente, eu não tenho controle disso. E tá tudo bem. Então, quando eu parei pra perceber que eu sou responsável pelo que acontece na minha vida, eu não tenho controle da parte externa, eu não tenho controle, sabe? Se eu vou sair ali na rua e vai estar trânsito, eu não tenho controle do ônibus que passa, o metrô que passa, o horário que passa, eu não tenho controle disso. Então, quando você percebe que você não tem controle, não é deixa a vida me levar, mas você passa a ser mais positivo para que mais coisas positivas acontecem na sua vida. Quando eu comecei a perceber que a raiva que eu sentia, que a mágoa que eu guardava, que o rancor que ficava aqui me faziam mal, tanto energeticamente quanto fisicamente, eu comecei a limpar todas essas mágoas através do Ho Oponopono. Tem vídeo aí no canal que explica o que é o Ho Oponopono, como fazer. E, gente, é uma coisa libertadora. Aí eu fico pensando, será que se eu tivesse lá na casa do BBB e eu sentisse raiva, como eles sentem? Porque, assim, eles não estão vivenciando nada do que está acontecendo aqui fora. Então, tudo que acontece lá dentro é muito manipulado, né? É muito instigado para que eles percam a razão mesmo, para que eles cheguem no limite das emoções deles, sabe? E aí eu fico pensando, será que se eu estivesse lá eu ia fazer tanto Ho Oponopono quanto eu faço aqui fora? Porque, gente, não tem técnica mais maravilhosa para você fazer no dia a dia do que o Ho Oponopono para limpar. Como mexe, como traz catarses, assim, sabe? Você fala, meu Deus do céu, por que que eu tô passando por isso? Porque você está fazendo trabalho de limpeza com o Ho Oponopono. Então, às vezes eu paro assim, sabe? Penso nelas. Fiz muito Ho Oponopono pelas duas ontem. Eu fiquei, sabe, comovida com a Natália. E os participantes, para mim, sinceramente, foram muito burros, porque se essa mulher for esperta, ela vai ganhar esse BBB, como a Juliette ganhou, porque aconteceu a mesma coisa que tá acontecendo com ela com a Juliette. Então, se eles não forem espertos, a Natália já tá com o BBB ganho. E gente, eu assisti um dia, hein? Ontem foi o dia que eu assisti, assim, o programa do início ao fim. Foi um dia. O resto que eu sei de BBB é pelas redes sociais aí que vão aparecendo, né? Nos stories de alguém, naqueles reels que aparecem. E nesses programas, esses resumos. Mas assistir mesmo o programa, eu assisti em um dia e eu comentei com meu esposo. Eu falei, olha, essa mulher, se ela for esperta, ela ganha o BBB. E não sei, né, como que é o comportamento dela, mas acolho o que ela passou, acolho o que ela sentiu. Eu já senti isso e, sinceramente, para melhorar é difícil, para melhorar a autoestima, sabe? Quando você sabe que as pessoas não estão gostando do seu comportamento, é muito ruim. E pode ser que tenha alguns amigos meus que vão ver esse vídeo e vão falar, Fê, mas você é explosiva? Sim, gente, eu já fui muito chata, muito briguenta. Eu acho que a chatice não me deixou ainda, o Alexandre, meu esposo, que o diga. Mas eu tô tentando melhorar isso aos poucos. E com muito carinho, com muito acolhimento a mim também, e com muita consciência de que a gente melhora 1% a cada dia, e se eu conseguir fazer uma melhora de 1% por dia, são 365%, né, no final do ano. Então, é uma constância, sabe, é diariamente.
focar, focar, focar no positivo, focar em você. Eu fiz muito exercício do espelho, de me olhar no espelho e falar os mantras, sabe? De que eu sou, sim, uma mulher que pode o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou uma mulher poderosa. Eu sou uma mulher de autoestima elevada. Eu sempre repetia esses mantras até eu internalizar que eu sou uma mulher de autoestima elevada, que eu sou uma mulher que se considera poderosa, que eu sou uma mulher determinada. Gente, quantas mulheres têm autoestima aí jogada lá no chão? Quantas mulheres escutam como essas duas ouviram ali no Big Brother, nesse jogo da discórdia? E isso eu tô falando de dia a dia. E como que a gente faz para ser essa mulher completa aí, que é o nome do canal, né? O canal da mulher completa. Fernanda, como que eu faço para ser essa mulher? Como que eu faço para ter mais confiança em mim? Coloque um escudo, tampe os ouvidos. A opinião alheia é do outro, sabe? Não quer dizer que você é aquilo. Não significa que você é aquilo. Para eu entrar nesse processo de autoconhecimento profundo, eu passei por uma decepção amorosa muito grande. Aí eu comecei a sair com um rapaz não, gente, com um homem, ele já tinha quase 50 anos na época. E eu um pouquinho menos, eu tinha acho que 38, se eu não me engano, 37 anos. E ele acho que tinha 48. Gente, esse cara, ele acabou comigo. Ele falou que eu era falsa, que eu não tava nem aí pros outros, que eu era egoísta, que eu só pensava em mim. E eu não me via daquele jeito, mas de tanto que ele falou no dia que terminou o namoro, tá? Ele falou tudo isso pra mim. Eu fiquei pensando, caramba, eu fiquei na dúvida, porque eu ouvi tanto aquilo, que eu fiquei, será que eu sou tudo isso e eu não tô me reconhecendo assim? Ou será que eu não estou me reconhecendo assim porque eu não sou tudo isso? Olha o conflito que entrou na minha cabeça. Aí você pega duas pessoas que não conhecem ninguém ali, aquelas pessoas não conviveram com elas a vida inteira, e começa a falar que você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Será que eu acho que eu sou assim porque eles estão dizendo? Ou eles estão dizendo porque eu realmente sou assim? E para eu responder essa pergunta, eu tive que entrar na terapia. Eu tive que procurar a ajuda de uma profissional. Não dava para ser diferente. Eu não ia conseguir essa resposta sozinha. Foi quando minha terapeuta me ajudou muito. Foi quando eu comecei a meditar, a fazer meus mantras, descobrir um propósito na minha vida, pensar muito positivo, tentar deixar o negativo lá embaixo, que é o lugar dele, sabe? Na base da pirâmide. E a partir daí eu fui conseguindo aos poucos a minha transformação, com exercícios diários, para eu me tornar a mulher que eu acho que eu sou, maravilhosa e completa. Eu me acho muito completa e muito maravilhosa. Hoje eu tenho o relacionamento que eu sempre pedi. Hoje eu tenho, sabe, a casa do jeito que eu gostaria, o apartamento do jeito que eu queria. Sabe, eu tenho uma cocriação, gente, que eu tô fazendo, que ela é muito grande, mas eu só vou falar pra vocês quando eu conseguir concretizar, e tá muito próximo. E assim que eu conseguir, eu vou fazer outro vídeo, porque essa foi uma cocriação muito consciente, porque a gente cocria as coisas muitas vezes inconscientemente, né, com pensamentos, e eu consegui fazer uma cocriação assim, de uma forma bem consciente. E quando se realizar, eu vou trazer para vocês o resultado, vou explicar o que é. Mas assim, eu já consegui cocriar muita coisa, estou no processo de cocriação maior. E foi no processo do autoconhecimento que eu consegui me blindar das pessoas que me julgam e me acusam, como foi no jogo da discórdia com a Natália e com a Maria.
Bom, eu só trouxe esse assunto, BBB, porque é o assunto do momento e eu acho que é relevante. É relevante para a gente perceber no nosso dia a dia que o chefe faz isso, o marido faz isso, às vezes uma amiga faz isso, aponta o dedo, julga e fala, né? E não presta atenção, ó, que tem dedos aqui, ó, voltados para você. Então, muitas vezes quando a gente vai falar do outro, é porque tem algo dentro da gente. Eu só reconheço no outro o que está dentro de mim. Se eu falo para o outro que o outro é maravilhoso, você é maravilhoso, você é fantástico, você é incrível, você é alegre. Eu sei disso porque isso tá dentro de mim. Se eu sinto raiva, se eu sinto mágoa, se eu sinto, sabe, eu não quero ver essa pessoa pintada na minha frente, tem muito a ver do que essa raiva me causa, porque eu sinto dentro de mim. Eu só reconheço no outro as experiências que eu já vivi, que estão aqui, ó, no meu DNA. Esse vídeo já ficou muito longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Traz essa reflexão para sua vida, traz essa reflexão para o seu dia a dia. Você está se deixando ser Natália ou você está se deixando ser Maria? Pensa nisso. E vai lá no vídeo do Ho'oponopono para você deixar de ser qualquer uma das duas. Faz o Ho'oponopono para você elevar aí, ó, a sua aura, a sua alma e sair dessa situação. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Até o próximo vídeo.